O governo federal está propondo uma grande reforma no estado. O governo quer reforçar o controle dos gastos e também ampliar os repasses a estados e municípios. E gentilmente atendendo o Jornal da Manhã está conosco o secretário especial de Fazenda adjunto do Ministério da Fazenda, Esteves Colnago. Secretário, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ô secretário, a projeção inicial é um pacote ousado, obviamente, depende de muita aprovação do Congresso Nacional. Quais são os primeiros dados em relação às projeções econômicas desse pacote, imaginando que tudo seja aprovado pelo Congresso Nacional, secretário? Bom, o pacote é um pacote, ele é muito amplo, né? É um pacote em que ele busca, na realidade, virar a página das discussões fiscais do Brasil, permitir que a gente efetivamente inicie um novo ciclo de crescimento econômico sustentável. Ele complementa a reforma da Previdência. Em números gerais, o que nós temos? Na alma de uma disposição da União, ou seja, do governo federal, de distribuir entre 400 e até 500 bilhões de reais dos recursos que seriam da própria União de royalties e participação especial para estados e municípios, com vistas a fortalecer a federação. Há um conjunto de medidas de redução de despesas obrigatórias, então é a primeira vez que o governo efetivamente vai atacar um dos principais problemas que nós temos, que é o crescimento de despesas obrigatórias, ou seja, o crescimento de forma ininterrupta do salário dos servidores públicos, do crescimento deles dentro das carreiras, enfim. A gente imagina, falando aqui da PEC emergencial, isso abriria um espaço em torno de, num primeiro ano, de 13 bilhões, no segundo ano, de 26 a 28 bilhões, o que permitiria um aumento de investimentos por parte do governo, muito necessário para a economia e também para o desenvolvimento de políticas públicas. Secretário, pergunta agora do nosso Bruno Garchagen. Bruno. Secretário, bom dia. A parte dessas questões técnicas desse amplo projeto e adequado e correto projeto de reforma do Estado brasileiro, eu queria que o senhor explicasse, enfim, para os ouvintes da Jovem Pan, de que forma, se esse projeto vier a ser aprovado, de que maneira isso afeta positivamente o dia a dia das pessoas em todas as regiões do Brasil? Muito bom dia, Bruno. Como é que o projeto ele afeta? Como ele altera todo o marco fiscal das contas públicas, ele dá uma sinalização muito forte de credibilidade para os investidores, tanto locais quanto internacionais, de que sim, o Brasil ele tem condições de entrar no novo ciclo de crescimento econômico sustentável, de geração de emprego, de redução da taxa de juros, de melhoria das condições de competitividade, enfim, ele é um pacote de geração de emprego e de sustentabilidade. Bom, além disso, eu pensando só no caso aqui mais do governo federal, ao abrir um espaço dentro do orçamento para que políticas sociais, por exemplo, a gente pode fortalecer o próprio Bolsa Família, pode criar novas políticas, ou podemos ter um espaço para fazer investimentos tão necessários para a nossa infraestrutura, eles possam ser feitos. Hoje, com o crescimento das despesas obrigatórias, o Congresso e os governadores, presidentes, prefeitos, eles não têm condições de implementar novas políticas públicas ou mesmo de fazer investimentos tão necessários. A manutenção de estrada hoje é muito difícil por parte do governo federal. Oi, secretário, bom dia. Aqui é a Kalina que fala com você. Eu tenho uma dúvida para o nosso espectador e o nosso ouvinte entender. Esse pacto federativo tem uma proposta que prevê incorporar municípios vizinhos, cidades com até 5 mil habitantes. Como isso seria feito na prática? Essas pessoas que estão ouvindo a gente agora, ou vendo a gente, que moram em cidades que têm menos de 5 mil habitantes, o que eles podem pensar para eles entenderem melhor essa proposta? Bom, primeiro que não há que se preocupar, né, com relação ao futuro das pessoas que vivem nesses municípios. O que está sendo proposto é um debate para ser feito junto ao Congresso para saber se realmente é interessante, até em termos da federação, não só em termos econômicos, que nós tenhamos municípios com relativamente pouca população, quer dizer, menor do que 5 mil habitantes, cuja a receita própria dele, quer dizer, a arrecadação que ele consegue ter de forma própria, não alcança nem 10% da receita total dele. Será que não seria melhor esse município, até para poder prestar os serviços de melhor qualidade à sua população, ser integrado a um município que tem a maior capacidade de investimento,
maior capacidade de gestão. Então, esse é um debate que está em aberto. Esse, como o ministro fala, o Pacto Federativo é um grande livro em construção, né? O que está sendo proposto ao Congresso é uma grande discussão do novo Estado. Então, se chegar à conclusão de que sim, essa é uma medida que deve ser encaminhada, nós entendemos que ela fortalece muito a federação e não coloca em risco a população local. Secretário, se esse projeto for aprovado, entrar em vigor, ele transfere mais recursos para os estados e municípios, portanto, haverá mais dinheiro e também uma maior responsabilidade dos gestores públicos municipais e estaduais e também uma cobrança maior por parte dessas comunidades locais. Só que existe um problema hoje que é da gestão da administração pública por parte de muitos prefeitos e muitos governadores que às vezes não tem nenhuma equipe técnica qualificada para gerir essa administração. Tem um problema sério de muitos projetos e recursos que estão disponíveis no âmbito do governo federal e que essas prefeituras e às vezes estados não conseguem ter acesso por problema de preenchimento de papelada, de gerenciamento dessa burocracia. Esse plano apresentado pelo governo federal também prevê algum tipo de instrumento, um conjunto de instrumentos para qualificar esses gestores e permitir que essa maior responsabilidade seja de fato executada a contento? Sim, o plano ele prevê um fortalecimento da governança das contas públicas. As duas principais medidas nesse caso seria, a primeira, a criação do Conselho Fiscal da República, em que a gente colocaria nesse conselho os presidentes dos poderes, então o presidente do Poder Judiciário, presidente que seria no caso do STF, do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do TCU, 3 representantes de governadores, 3 representantes de governadores e prefeitos, um pelo menos de cada região. Para o quê? Para que acompanhe as contas públicas do governo, de alguma forma seja um disseminador de boas práticas e haja uma maior assimilação por parte de todos os integrantes da situação fiscal do país. Então, isso é uma medida importante de governança. Outra medida muito importante é o Tribunal de Contas poder ter uma interação mais forte junto aos tribunais de contas estaduais e municipais. Isso vai permitir que várias interpretações que hoje são dadas pelos tribunais de contas estaduais e municipais, elas sejam homogeneizadas e sejam iguais àquelas que o Tribunal de Contas da União também dispõe e apresenta. Isso vai ser muito importante para dar segurança à gestão, tanto de prefeituras quanto de estados, com relação às contas públicas. Especificamente com relação à passagem de recursos diretamente para estados e municípios. Isso já acontece, só que ele acontece via convênio ou via fundo a fundo, que são instrumentos que a União repassa a estados e municípios, e os estados e municípios eles vêm aprimorando a sua gestão. O governo federal tem um projeto, um programa junto, antes era do Ministério do Planejamento, agora do Ministério da Economia, à disposição para melhorar a gestão estadual e municipal. A gente vai aprimorar esses custos, disponibilizar mais vagas. Obviamente, o governo federal está à disposição para ajudar nessa transição junto a governos estaduais e municipais, mas há o entendimento de que isso é muito importante para fortalecer a federação. É importante que os estados, os municípios e os seus gestores, bem como os seus parlamentares, ele efetivamente tomem conta dos seus orçamentos e tomem conta da situação local. Secretário, rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, claro que é um plano ousado, como nós já falamos aqui, mas se tudo efetivamente for aprovado, a partir de quando é possível que as contas estejam mais organizadas? Isso é 2023, 24, 25, talvez para o próximo mandato presidencial? Bom, dentro do conjunto de propostas apresentadas existe a PEC emergencial. Então, a PEC emergencial, ela permite que tanto a União quanto os estados e municípios, a partir da aprovação da PEC, implemente um conjunto de medidas de controle de gastos que durariam 2 exercícios. Nós imaginamos que, com a aprovação dessa PEC emergencial e após esses 2 exercícios, ou então nós estaríamos falando talvez no final de 2021 e em 2022, nós já teríamos uma grande mudança em relação à sustentabilidade fiscal, tanto da União quanto de estados e municípios, e aí nós imaginamos que entramos num ciclo virtuoso de sustentabilidade fiscal e de crescimento econômico. Enfim, a partir de 2022,
a gente já entende que haveria uma sensível mudança. Secretário Esteves Conago, secretário especial de Fazenda adjunto do Ministério da Economia. Secretário, obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.